Só antes de abrir a discussão, eu vou tocar aqui num outro ponto que tem a ver e que também na fase de informes, né? Além desse obstáculo que se chama executiva, que se formou, nós temos do outro lado uma situação de neutralidade, uma situação de não ação. Estou me referindo à direção do IBGE. Esse projeto ele se encontra aí há um ano, né, na nossa pauta de ação, e nós não obtivemos da direção do IBGE nem a aprovação nem a negação do projeto, né? Ao contrário, por exemplo, uma outra instituição que está no mesmo processo que a gente é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma coisa muito similar, ela tem o reconhecimento na Constituição, né? Ela está pleiteando ser reconhecida como atividade exclusiva do Estado, existe lá um projeto de lei, né? Só que lá, no caso da Casa da Moeda, a direção da Casa da Moeda abraçou a causa dos trabalhadores, né? Então, a própria direção da Casa da Moeda hoje vem pressionando o governo no sentido de que aprove, né, lá o projeto de lei que reconhece a Casa da Moeda como também exercendo lá as atividades exclusivas de Estado. No caso do IBGE, infelizmente, nós não obtivemos essa aprovação, que seria muito interessante, né? No momento, por exemplo, como um censo, agora que está se realizando, né? A direção do IBGE poderia estar aí fazendo uma gestão junto aos deputados, ao próprio governo, né? Se hoje nós tivermos uma sinalização clara do Ministério do Planejamento, que não vai colocar óbice ao projeto, nós resolvemos esse problema, inclusive na CCJ, né? Até porque, como o Reginaldo falou, nós em um certo momento o planejamento pegou o nosso projeto junto com outros, não foi só o nosso, junto com vários outros, e a gente foi lá e conseguiu resgatar o nosso. Quer dizer, essa atividade que nós estamos exercendo em Brasília, ela é toda semana, né? Nós tivemos aí um custo financeiro, um custo de horas aqui de pessoal que se deslocaram para Brasília, para outros estados, né? Com sacrifício aí, que vocês sabem muito bem, em relação ao ponto eletrônico. Isso é outra coisa. Se a direção do IBGE minimamente apoiasse, ela poderia liberar os nossos companheiros para irem a Brasília, para conversar com os deputados, fazerem as reuniões, seria o mínimo, né? Mas infelizmente então isso também é um ponto para a nossa reflexão, no sentido de que como é que a gente pode fazer efetivamente, se é o caso, se a gente entender assim, né, de trazer ou não, né, aí novamente a avaliação, a direção, o posicionamento aí da direção do IBGE, que uns dizem que é a favor, outros dizem que é contra, uns dizem que já viram o Sérgio Cortes fazendo um discurso contra, outros dizem que não, o presidente apoia, enfim. Concretamente a gente não tem nenhuma sinalização mais efetiva. Bom, eu vou abrir então para as manifestações aí, dúvidas, perguntas, enfim, colocações aí da plateia, e se for o caso, volta aí para a mesa e a gente estabelece o debate. Tá bom? Está aberto aí. Quem quisesse. Cláudio Crespo. Bom, acho que o processo que já foi feito em Brasília já foi falado, esmiuçado. Acho que a questão fundamental que está colocada para a gente é o seguinte: avaliando a situação que a gente está em termos salariais, depois de todo esse processo que o Alckmin detalhou bem, desde a luta lá de CIT, do aumento lá dos 15%, da greve e do novo plano de carreira, que já implementou outras lutas, que foi o movimento de nível médio, que foi o movimento de recusa inicialmente das gerências do censo. Então, quer dizer, tem demandas que já vêm sendo colocadas aí há algum tempo. Avaliando hoje a posição que a gente tem em termos salariais
no grupo de tabelas do Estado, apesar da gente não estar tratando ainda no PL de carreira, mas no final a gente vai querer como desdobramento não só a nossa condição de atividade, mas que isso se reflita nas nossas condições materiais, né, salariais. Eu acho que hoje, para a gente implementar alguma luta, esse passo é um passo fundamental, né? Tanto para fazer a categoria acreditar que a gente pode sair um pouco do patamar que a gente se encontra, porque se a gente também fizer uma avaliação, nós temos perdas, temos diferenças injustas que já foram colocadas aqui, um aumento de diferenciação entre o nível superior e o nível médio, no próprio nível médio, tudo isso está colocado, mas a gente está avaliando, olhando também o conjunto de categorias do funcionalismo, né? Então, se a gente olhar essa posição, a gente não é o primeiro escalão, mas também não é lá embaixo. Então, como implementar uma luta, como justificar a nossa solicitação de uma equiparação com categorias que ganham um pouco mais, não é isso? Então, eu acho que esse PL traz essa condição. A gente, então, implementar uma luta de se tornar exclusiva de Estado, traz essa condição para essa melhoria, que não necessariamente é de subsídios. Então, acho que depois a gente vai ter como desdobramento também isso do que pode ser o depois, né? Primeiro, a gente vai ter que, reconhecidos como exclusivos de Estado, quem hoje tem esse reconhecimento ganha mais do que nós, correto? Tem condições melhores do que nós. Então, a gente vai querer discutir uma equiparação para frente. E um segundo passo é discutir a forma dessa equiparação. Se é a remuneração tradicional como nós estamos, se é uma forma de subsídio, que seria o que a gente, evidentemente, desejaria por conta das implicações que ela poderia vir trazer, de não perda para quem se aposentar, essas coisas todas, tá? Mas, assim, são passos diferenciados, não estão dados. Esse reconhecimento não é automático, esse reconhecimento material não é automático, não está vinculado, e a estratégia traçada foi inteligente nesse sentido. Porque você precisa construir argumentos para frente para poder reivindicar e, mais do que isso, para poder mobilizar uma categoria em torno dessa reivindicação. Tá? Então, acho que a coordenação está na linha certa e a gente está dando os passos corretos de não colocar primeiro a forma, né? Porque se a gente for simplesmente reduzir a luta, nós queremos ganhar subsídio, pronto. Para a reivindicação simples de subsídio, nós não precisaríamos necessariamente ter o reconhecimento de carreira exclusiva. Porque várias categorias no funcionalismo recebem subsídio e ninguém tem esse reconhecimento legal, né? Mas tem de fato. Então, o que como a gente não foi contemplado nesse reconhecimento, nessas categorias que hoje são tidas como exclusivas de Estado, nós estamos fazendo uma outra estratégia de reconhecer, de fixar, e também por conta da necessidade de um princípio que vem sendo colocado desde o movimento do nível médio, que é de equiparação, que é de aparar as arestas que ficaram, né, do ponto de vista dos salários. Então, acho que do plano de carreira. Então, tem mais coisas, elas não necessariamente estão vinculadas à aprovação imediata do PL, mas a aprovação do PL é digamos assim, uma pré-condição importante para que a gente possa implementar uma luta mais à frente. Então, acho que isso que é o grande ganho que eu vejo
nesse trabalho que vem sendo feito, parlamentar, dessas aprovações, tá? Mas que vai necessitar de mais luta e de mais mobilização da categoria para frente. Bom, já que o Zé Antônio foi reabilitado aqui hoje pelo Reginaldo, ele está com a palavra. Zé Antônio Lima. Bom, queria falar duas coisas. Não vamos reviver 23 anos atrás, que não dá, né? Muita coisa passou já, não vamos. Depois a gente escreve um livro sobre isso, né? Memórias. Bom, duas coisas que eu gostaria de falar sobre isso. Primeiro é o seguinte, é fundamental essa questão do PL, tá? Então nós temos até dia 3 de outubro para fazer isso. Época eleitoral. Depois fica muito mais difícil. Tudo fica mais difícil. Então é o seguinte, Genuíno, vou usar uma palavra aqui, mas ele sempre foi assim, cara. Nunca ajudou os trabalhadores em nada. Nada. Ele tinha urticária quando via a gente no Congresso. Ele nunca recebeu a gente. Então ele está passando por um processo difícil e está querendo aparecer, né? E como ele é de São Paulo, e o Mercadante é candidato a governador de São Paulo, acho que é fundamental que o pessoal de São Paulo aperte o Mercadante dá um toque nele, para ele não atrapalhar, né? Se ele queria aparecer, já conseguiu o intento dele, já apareceu, enfim, já o governador, o candidato a governador vai fazer um pedido a ele, já aponta para ele, já fez o trabalho dele. Bom, então a gente tem que fazer esse trabalho agora, porque quanto é período eleitoral, porque depois fica muito difícil. Agora, paralelo a isso, a segunda coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, a experiência que a gente tem desses processos todos nosso reivindicatório, se nós começarmos hoje um trabalho de estratégia, como é que a gente vai conseguir a questão do subsídio, já pensando na aprovação, né? Se a gente montar uma estratégia bem montada hoje e trabalhar em cima dela, a gente leva no mínimo uns 3 anos para conseguir. No mínimo 3 anos. Tudo dando certo. Tudo correndo nas mil maravilhas, certo? Esse ano não consegue nada, a gente só se organiza e monta a estratégia. Ano que vem não se consegue nada no governo. Vamos dizer assim, vamos dizer que a Dilma se elege. Não consegue nada no governo dela, no ano que vem. E só no ano de 2012 a gente começa a ser ouvido lá pelo planejamento, já embutindo as nossas reivindicações, frente a outras reivindicações que naturalmente o servidor público vai ter lá. Então a gente tem que fazer um trabalho já da agora. O trabalho da ciência e tecnologia levou muito tempo também, né, lá em 93, né, se não me falha a memória. E então é isso, quer dizer, então a gente tem que fazer um trabalho com o pessoal de São Paulo nesse momento, principalmente São Paulo, porque o Mercadante além de ser o candidato a governador, ele é o padrinho daqui, do sujeito aqui, certo? Do Nunes aqui, do Eduardo Nunes. Quer dizer, então, a gente fazer a pressão dele agora lá. Porque esse cara, o Genuíno, ele é ruim de transa, cara. Para convencer ele é muito difícil, tem que ser na livre e espontânea pressão com ele, porque senão ele não vai arredar pé. Tá? Então ele está passando por um momento difícil, ele quer se reafirmar perante o governo e está fazendo esse joguinho todo. Então a gente vai ter que dar o mesmo tratamento com ele. Então, isso é o pessoal de São Paulo.